No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Olha, pastor, eu queria ter uma fé que fizesse diferença. Eu queria ter uma fé para fazer a diferença. Eu posso dizer que praticamente eu nunca ouvi uma afirmação assim, uma pergunta assim: o que eu faço para ter uma fé que faça a diferença? Que essa diferença que a pessoa está imaginando não seja uma diferença cultural ou uma diferença religiosa. Porque normalmente quando a gente pensa assim, a gente não está entendendo a natureza da fé. Então, por exemplo, Abraão, que é o pai da fé, eu não vou falar a respeito de Abraão hoje, mas Abraão, que é o pai da fé, ele não foi chamado por Deus para governar um império. Ele não foi chamado por Deus para conduzir um exército, para realizar milagres. Ele não realiza milagres. Ele não foi chamado para entregar profecias. Essencialmente, ele foi chamado pela fé ser justificado, não é? Como nós. E pela fé ele teve um filho. É isso que ele fez. Ele teve um filho, ele saiu da sua casa, como Deus tinha dito para ele, e ele teve um filho, e ele viveu a vida inteira. Ele não fez nada assim de que o mundo achasse incrível. Ele viveu a vida, ele ficou velho, teve um filho, e esse filho teve outro filho, e esse filho outro filho, não é? Então, Abraão, Isaac, Jacó, e vem a linhagem, Davi e Jesus, e você está aqui hoje. Mas você vê, a grande fé de Abraão não fez nada grande como as pessoas imaginam. Ele foi um homem que viveu a sua vida, envelheceu e morreu como toda pessoa quando chega o momento de morrer, quer velho, quer novo. E o capítulo que fala mais sobre isso é o capítulo 11 de Hebreus, não é? E o capítulo 11 de Hebreus, eu diria que ele está falando sobre uma vida de poder, mas é uma vida de poder no sentido de que não importa com o que aconteça com você no mundo, os filhos de Deus têm um recurso para lidar com qualquer coisa. E é sobre isso que o capítulo 11 de Hebreus diz. Ele fala sobre equilíbrio. Ele não fala sobre fé, que evita que as coisas aconteçam, mas aquilo que te dá um equilíbrio para enfrentar e um poder para enfrentar todas as situações da vida. Então o livro de Hebreus, no capítulo 11, nos dá uma série de estudos de casos de homens e mulheres que não só foram capacitados para enfrentar a vida, entende? Só os filhos de Deus podem enfrentar a vida. Nós estávamos meditando hoje no início do culto, não temerá o terror noturno. Então só os filhos de Deus podem não temer o terror noturno. Eu diria que esse capítulo está falando exatamente sobre homens e mulheres que não temeram o terror noturno. Eles foram capacitados para enfrentar a vida, mas não só a vida, para enfrentar o mundo inteiro, porque na nossa vida já existem muitas coisas difíceis, mas nós vivemos num mundo que não é amistoso. E como estar numa posição em que o mundo inteiro está contrário a você, por exemplo, a respeito disso, para não se importar se o mundo inteiro discordar de você. Esse tipo de poder, o poder de ficar sozinho, o poder de ter algo que te sustente, quando não há nada interno e externamente natural que possa sustentar. Então, essa passagem que a gente vê, por exemplo, do Hebreus,
11, de 1 a 7, ela está sempre falando a respeito disso. Como você pode viver uma vida de poder? Como você pode viver aquela vida de que não teme o terror noturno? Então ele vai dar uma série de casos. Cada um deles é importante. Nós, há um tempo atrás, olhamos para algumas dessas vidas a partir daqui. Então, ela é um estudo do caráter, através desses casos, desses homens, de como essas pessoas determinadas puderam enfrentar todas as coisas no mundo. Você vai ver aqui desde de grandes honras a grande desonra, a mortes terríveis. Mas hoje eu quero, porque a pessoa disse que queria uma fé que fizesse a diferença, eu quero mostrar o que é a fé que faz a diferença, o que é a diferença, como ela não é cultural, como as pessoas esperam, e como ela não é aquilo que o mundo religioso espera dela. Como Abraão, por exemplo, ele teve um filho. Essa é a descrição da sua vida de fé. E ele foi justificado pela fé. E ele confiou que lá no futuro distante, muito, muito tempo depois, que as cinzas dele já teriam desaparecido na Palestina, misturada na natureza, as coisas iam acontecer como Deus disse que aconteceria. Então, na verdade, ele mesmo não participou, nem viu nada daquilo que Deus disse que ia fazer. Sequer Abraão teve alguma terra, como Deus disse que ele ia ter, que daria uma terra. Ele deu através de gerações à frente dele. Ele mesmo nunca teve um chão para chamar de seu, assim. Então, Hebreus 11, a partir do capítulo 5, diz, e eu escolhi esse personagem porque encaixa melhor para nós entendermos a natureza da fé e junto com a natureza do pecado. Então, diz assim: pela fé Enoque foi tirado desta vida, de modo que não experimentou a morte. Não pôde ser encontrado porque Deus o tinha levado embora, pois antes de ser levado foi recomendado como alguém que agradou a Deus. Ou em outra versão, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, se você olhar para os outros casos aqui, quando está falando da fé, nesse grande capítulo a respeito disso, todos esses estudos começam com um nome de alguém. Quase sempre não é tão espetacular assim aquilo que você acha que vai encontrar. Por exemplo, pela fé Abel, aí vai falar o que aconteceu. Pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e sempre há um estudo de caso que começa pela fé, e isso é ligado a um verbo. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício. Você pensa, oferecer um sacrifício, ou seja, pela fé ele creu que aquilo que Deus prometera fazer através de um sacrifício que tornasse o homem aceitável diante dele, ia realmente acontecer. E isso é aquilo que aconteceu com todos aqueles que Deus chamou. Você vê, o autor de Hebreus, quando vai escrever sobre o herói da fé, ele colocou isso. Você vai ver, eu queria ter uma fé que fizesse a diferença. Qual foi a diferença que a fé de Abel fez? Toda a diferença, mas não a diferença que a cultura acharia ser uma diferença. Aquela pessoa que me falou isso devia estar muito satisfeito, porque se é verdade que ele é justificado pela fé, então o que aconteceu com a vida de Abel aconteceu na vida dele. Mas você vê, ele quer fazer algo que tem a ver com ele, não com Deus. Ele quer fazer algo que as pessoas digam que é grande. Mas, você vê, não é que digam que Deus é grande, que digam que aquilo que aconteceu na vida dele é grande. Só que o que aconteceu na vida de Abel é muito grande, é enorme. Ele é o herói da fé, mas ele não tem nada que, se essa pessoa estivesse no lugar de Abel, ela ia acabar dizendo a mesma coisa, que ela queria uma fé que fizesse a diferença. Ela não entende a natureza da fé. Então, cada um deles é ligado a um verbo. Pela fé Abel ofereceu, pela fé Noé construiu, pela fé Abraão obedeceu, saiu. É isso que ele fez. Ele saiu da sua casa e teve um filho, e criou seu filho, e ensinou os caminhos de Deus ao seu filho, e depois ele morreu. É isso que Abraão fez. As pessoas diriam, mas esse é o pai da fé? Foi isso que a fé dele fez? Criou um filho, mas creu no que Deus ia fazer, ansiou para uma cidade que não tinha
que as mãos humanas não erguem, mas uma cidade com fundamentos que Deus faz, não neste mundo. É isso que é a grande fé de Abraão. Ele se sentiu como um peregrino na terra, viveu como um peregrino e partiu nessa esperança. Então, é isso mesmo. Então, pela fé, de uma maneira diferente, aparece o caso de Enoque, porque toda fé vem ligada a um verbo aqui. Pela fé, Abraão saiu da sua casa, pela fé, Abel ofereceu, mas quando é Enoque, é uma coisa passiva. Certamente houve alguma coisa que nós vamos ver que Enoque fez, mas aqui a Bíblia diz, pela fé, Enoque foi levado por Deus. É algo passivo, ou seja, pela fé, Deus fez algo lá, e diferente daqueles outros casos em que há um verbo falando o que a pessoa fez, aqui está falando o que Deus fez. Pela fé ele foi levado por Deus, ou seja, ele fez algo pela fé. A fé é um dom de Deus, ela opera poderosamente, e por causa desse algo que Enoque fez pela fé, que Deus dá como um dom soberano, Deus o tomou para si. Mas aqui no verso, o que ele quer salientar é o que Deus fez por causa disso. Então, Enoque é um personagem misterioso. Você diria, eu não acho que se eu pensasse nos grandes heróis da fé, eu pensaria em Enoque, porque a gente sabe muito pouco daquilo que Enoque fez. Nós sabemos muito pouco a respeito dele, há apenas 3 versículos sobre ele em todo o Velho Testamento. Agora, como você pega alguém que só há 3 versículos, Deus mesmo, o Espírito Santo achou por bem colocar apenas 3 versículos sobre ele no Velho Testamento. Agora, ele aqui é uma das pessoas que abrem essa galeria. Por que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu esse cara como um dos grandes casos de estudo da fé? Esse estudo da fé não quer enaltecer esses homens, ele quer mostrar algo que ele vai mostrar lá no fim dessa galeria. Ele vai dizer assim, vocês viram que a fé fez na vida dessas pessoas? Então, isso não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com eles. Ele vai dizer assim, olhem, agora mantenham fixos os olhos de vocês no autor da fé de vocês. É o autor da fé deles. Ele só estava falando sobre a fé dessas pessoas, para no final falar assim, vocês tudo tem que, agora, vocês viram tudo que eu falei sobre essas pessoas? Não olhem para eles. Eu quero, lá no final do capítulo, que vocês mantenham seus olhos fixos no autor e consumador da fé de vocês. E então ele vai falar sobre aquilo que Cristo fez e que criou todas essas coisas, comprou essas coisas como o dom da fé para nós. Agora você pensa, por que o autor de Hebreus escolheu Enoque? Em Gênesis 5, 21 a 24, fala a respeito dele. E lá é que vai falar o que ele fez. O que ele fez. Quando a pessoa diz para mim assim, eu queria uma fé que fizesse a diferença, sinceramente, essa pessoa não quer a fé de Enoque. Porque quando a Bíblia vai dizer o que Enoque fez, culturalmente, é totalmente inútil. E do ponto de vista religioso também é. Porque as pessoas, quando estão pensando em fé, elas estão pensando na natureza da verdadeira fé e naquilo que ela realmente faz. Elas estão pensando em coisas centradas nela e não em Deus. Então aqui diz assim, Enoque andou com Deus. Diz que Enoque era filho de Matusalém, o homem que mais viveu. E depois que ele se tornou o pai... Desculpa, ele era pai de Matusalém, né? O homem que mais viveu. Diz assim, e depois que ele se tornou o pai de Matusalém, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou. Deus o levou para o céu sem que ele provasse a morte, porque ele andava com Deus. É isso que o autor de Hebreus estava dizendo. Então, qual é o que a fé fez Enoque fazer, que é grandioso? Ele andou com Deus. Não era isso que a pessoa estava dizendo comigo. Ela não está andando com Deus. Quando as pessoas falam que elas querem uma grande fé, uma fé que faça diferença, elas estão pensando em andar com Deus. Elas não acham que isso é grande, elas não acham que isso é maravilhoso, elas não acham que isso é a razão pela qual Cristo veio ao mundo. O justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus. Ela está pensando em fé em categorias totalmente diferentes da Bíblia. A coisa mais incrível que fez o autor de Hebreus colocar Enoque aqui é porque ele andou com Deus nesse mundo. Ele é um homem assim. Então, pela fé, Enoque andou com Deus. Isso foi o que ele fez de tão especial que o autor de Hebreus disse, é incrível. Eu tenho que registrar, eu tenho que colocar lá como aquilo que caracteriza a verdadeira fé, aquilo que faz a fé ser tudo que ela é.
é um homem andar com Deus. Então, embora quase o Velho Testamento não diga nada a respeito dele, esse escritor de Hebreus se aferra ao fato de que uma das coisas mais impressionantes que aconteceu na história do mundo sobre a fé é que a verdadeira fé faz um homem andar com Deus. Isso é impressionante, isso é incrível, isso precisa ser registrado. Mas não era isso que a pessoa estava dizendo para mim, porque senão ela ia dizer assim, graças a Deus, não é? Uma fé opera em mim que faz toda a diferença, tem um impacto final sobre as coisas mais importantes. Eu era inimigo de Deus e agora sou amigo, agora eu ando com Deus, se é que ela anda. Você vê, quando ela diz isso, ela está dizendo o seguinte para mim, eu ando com Deus, tudo isso eu já sei, mas eu queria fazer algo importante, eu queria fazer algo impactante. E esse negócio de andar com Deus não está com nada. O que é isso? Não é nada. Essa pessoa realmente não entende a situação, a natureza do pecado, quem Deus é e aquilo que Deus fez através da fé que Ele deu como um dom comprado com o sangue do seu Filho. Então, o que há de tão especial em andar com Deus? Se você olhar a palavra andar, você verá que a primeira vez que ela aparece na Bíblia é em Gênesis. No capítulo 3, verso 8. E a Bíblia diz que toda noite, todo cair da noite, o homem andava com Deus. O homem dava um passeio com Deus. O homem caminhava com Deus. É a primeira vez que essa expressão aqui aparece. Isso aconteceu durante um tempo que nós não podemos precisar quanto tempo foi, mas essa era a vida dos homens sem pecado, eles andavam com Deus. E logo depois que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz assim no capítulo 3, verso 8, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Deus veio andar de novo ali com eles, pela viração do dia, na verdade é a noite já, o início da noite, e eles se esconderam, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. Então aqui está o jardim do Éden, aqui está Adão, Eva, e eles tinham acabado de pecar, acabado de desobedecer a Deus. Aqui você vai começar a ver aquilo que é a natureza do pecado e por que você não pode olhar simplesmente como a quebra de algumas regras que podem ser contadas. E é por isso que não há diferença final entre uma situação e outra, entre um homem e outro homem. E eles tinham acabado de desobedecer, eles ouviram o som do Senhor, não é, se aproximando, andando no jardim, é o que o texto diz, e eles tiveram medo, eles se esconderam a sua face entre as árvores. E o que nós aprendemos com esse versículo? Nós aprendemos algo incrível que está conectado lá com Hebreus, falando sobre Enoque, está conectado com a vida de Enoque. Nós aprendemos que no início dos tempos, no mundo original, no mundo sem pecado, Deus fazia longas caminhadas conosco. Conosco quem? Com os homens, com aquele que nos representava, com a humanidade. Deus caminhava com a humanidade todas as noites. E nós costumávamos dar esse passeio, e isso era a coisa mais, era o que fazia do paraíso. Então pega a essência disso. Esse é Deus, esse é o Criador do universo, esse é o Deus que sempre existiu, que criou todas as coisas. A nossa Terra está a 147 milhões de quilômetros do Sol. Não é muito longe, né, pensando astronomicamente. É 8 minutos-luz da Terra ao Sol, ou seja, a luz do Sol gasta 8 minutos a essa velocidade impressionante para chegar aqui. Mas são 147 milhões de quilômetros no seu afélio, não é? E na maior distância, 152 quilômetros. Quando está mais próximo, 147, mais distante, 152. Mas, em média, então, as pessoas falam que o Sol está a 149 milhões de quilômetros da Terra. É uma distância que a gente não tem como pensar percorrer, né? 149 milhões de quilômetros. Mas, se nós reduzíssemos essa distância de 149 milhões de quilômetros a uma folha de papel e quiséssemos ver o diâmetro da nossa galáxia, na galáxia que a gente vive,
E se cada folha de papel fosse 149 milhões de quilômetros, nós teríamos uma pilha de papel de 500 quilômetros de altura. Ou seja, se você pensar que o Everest, que é a montanha mais alta do mundo, tem só 8.000 metros, 500 é uma altura enorme, sendo que cada folha de papel com 149 milhões. Esse é o tamanho da nossa galáxia. Agora, a nossa galáxia é uma poeira no universo sem fim, que a gente conhece. Então, Deus que criou todas essas coisas, que chama essas coisas pelo nome, que fez essas coisas sem nenhum esforço, só com a sua palavra, ele vinha dando um passeio com essas pessoas no paraíso, com os nossos pais. O que era isso? Eu quero ouvir seu coração, eu quero ter comunhão profunda contigo, você comigo, eu quero que você diga o que está no seu coração, eu quero falar para ti o que está no meu coração, aquilo que eu mais amo, a razão de todas as coisas, ou seja, Cristo. Então, havia essa caminhada. E quando você sabe que tem ofendido alguém, a primeira coisa que você tem é que você não quer encontrar essa pessoa, não é assim? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, e isso é um problema, porque com as redes sociais as pessoas costumam ofender as pessoas muito facilmente, porque elas estão atrás de um teclado, elas não estão vendo as pessoas. Isso já aconteceu comigo, né? A pessoa vai lá e escreve na rede social qualquer coisa que ela quer, mas quando você está andando no shopping, aquela pessoa te vê, ela sai, em vez de ir na tua direção, ela tenta sair rápido. Por quê? Por que ela não continua vindo na sua direção? Porque ela sabe que falou coisas, ela sabe que fez coisas, que ela tem dificuldade de olhar teus olhos, a tua face. Talvez tenha sido fácil, diante da tela de um computador, dizer aquelas coisas. Então, é assim, imagina você quando ofendeu alguém, aí você ofendeu alguém, aí você está andando assim na rua e você vê a pessoa vindo. A tendência tua é, antes que ela te veja, você querer atravessar a rua, é você entrar numa loja, você não quer encontrar a pessoa, você não quer olhar para a face dela. Agora, multiplique isso a um nível infinitamente maior. Era assim que Adão estava se sentindo, a última coisa que ele queria era andar com Deus no jardim. Ele estava aquilo que as pessoas sentem no coração, que faz ela não querer dar de cara com o outro, está no supermercado fazendo compra, vê o outro, tenta entrar pelo outro corredor, porque ela sabe que ofendeu. Aqui ele sabia que tinha uma ofensa infinitamente maior, ele não queria. Nós fomos afastados de Deus, nós fomos alienados de Deus. A última coisa que nós queremos é encontrar com teu Deus. Não há nada mais aterrorizante do que um verso que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Nada mais aterrorizante para um homem. O homem odeia a ideia de morrer exatamente porque ele sente, não é, que ao não poder fugir da morte, o livro de Hebreus diz, o homem teme a morte, porque com medo da morte ele se tornou escravo de Satanás. Ele sabe que você não tem como fugir desse encontro. Isso está lá na programação das nossas consciências, de maneira profunda. Então, se você ler apenas Gênesis 3 e 4, o nosso coração simplesmente afunda, queridos. Nosso coração afunda porque no minuto em que não podemos mais andar com Deus, nós não podemos andar com mais nada. No minuto que nós não podemos mais olhar na face de Deus, nós não podemos olhar de verdade na face de mais ninguém. Nós não podemos olhar nem na nossa própria face de verdade. No minuto que a gente não pôde mais ter comunhão com Deus, todas as outras comunhões se partiram. No minuto em que nós fomos afastados de Deus, nós fomos afastados de tudo o que pertencia ao mundo de Deus. Há uma alienação psicológica em nós, há uma alienação, nós ficamos desarraigados, todos nós somos vagabundos, naturalmente, como nós nascemos no mundo, todos nós estamos cheios de medos, todos nós estamos cheios de pavores. É por isso que a Bíblia está dizendo lá que só aquele que de novo está naquela comunhão não teme o terror noturno. Todos os outros homens temem, eles estão cheios de medos. Você vê o estranhamento da criação. A criação não tem comunhão consigo mesma. Estamos em guerra com a natureza agora. A natureza tem pavor de nós. Nós temos pavor da natureza e nossos corpos ficaram sujeitos à doença e à morte. Fatalmente, nós sabemos que nossos corpos vão em direção à sua falência final. Ao sermos separados de Deus, nós fomos separados de tudo mais.
Ao sermos alienados de Deus, nós somos alienados de todos os seres humanos. Nenhum outro ser humano conhece outro ser humano totalmente, porque outro ser humano só deixa o outro ser humano conhecer até onde ele acha que aquilo não vai fazer o outro ter ideias que ele não quer que ele tenha a respeito dele. Portanto, todo ser humano é um estranho no mundo. Nós somos um estranho no meio da multidão, ninguém nos conhece verdadeiramente, e nós queremos que as pessoas não nos conheçam verdadeiramente, exatamente porque nós conhecemos a nós mesmos, mas nós ficamos alienados de nós mesmos, nem nós podemos suportar o peso de nos conhecer. Então nós começamos a racionalizar aquilo que nós vemos dentro de nós, nós criamos toda uma filosofia, como a psicologia secular, para tentar dizer que nós mesmos não somos culpados das coisas que acontecem dentro de nós, que os nossos sentimentos, que os nossos desejos, que as coisas horríveis dentro de nós só podem ser culpa de outras pessoas, só podem ter como responsabilidade ou o mundo, ou a sociedade, ou nossos pais, ou alguém, não pode ser nós. Essas coisas feias não podem ser naturais dos nossos corações. Nós não podemos enfrentar a realidade, nós não podemos enfrentar nenhuma realidade, nós estamos separados de tudo. Você vê imediatamente em Gênesis 4, você tem assassinato, você tem violência. Na primeira família não havia uma sociedade para corrompê-los, não é? Eles mesmos eram a própria corrupção. Bom, é a verdade. Se você não anda com Deus, a Bíblia está dizendo, você não vai andar mais com ninguém. Você vai andar sozinho, você vai ser vagabundo no mundo, você vai ter que andar com alguém do seu lado, mas aquela pessoa não pode te ver, você vai se esconder dela, como Adão passou a se esconder da sua mulher e ela dele. Nenhum dos dois queriam que o outro conhecesse eles verdadeiramente, eles se sentiram nus. Você estará completamente sozinho se você não está em comunhão com Deus, você não vai mesmo ser capaz de andar com o seu próprio eu. Você vai ter que olhar para o seu coração e dizer, não, alguém fez algo em mim para o meu coração ser assim. Essa amargura, esses desejos corrompidos, isso foi porque eu fui abusado quando eu era criança, isso foi porque me trataram mal, isso foi porque meu pai não foi bom, isso não pode ser eu. Você não é capaz de olhar para a sua própria face, você está separado de você mesmo, você não é capaz de andar consigo como você é, a não ser que você racionalize, para que a sua consciência seja um pouco entorpecida sobre a realidade. Você não pode olhar todas as sementes da maldade em seu próprio coração e ficar com elas lá sem racionalizar. Então o que a Bíblia diz é que quando você não caminha mais com Deus, você não caminha com mais ninguém, você não é capaz de caminhar em paz nem consigo mesmo. Você é totalmente solitário, estamos totalmente solitários. Mas de repente em Gênesis 5, não é qualquer leitor atento, qualquer leitor que realmente está interessado, ele quando vai lendo Gênesis, até Gênesis 4, e ele está vendo essa catástrofe, que é o ser humano quando parou de andar com Deus, ele não pode andar com mais nada, ele não pode andar com mais ninguém, ele é um solitário no deserto, ele foi expulso do jardim, e ele anda sozinho no deserto, e todos os outros que estão do lado dele estão sozinhos também. E quando você chega em Gênesis 5, aparece Enoque, e ele está de repente absolutamente, você que está lendo de maneira séria, fica assustado, porque de repente ele diz assim, Enoque andou com Deus, e ele não era mais porque Deus o tomou para si. É tão chocante essa frase, diante da realidade que você vem lendo em Gênesis 1, 2, 3, 4, que isso acende todas as luzes de alerta. Como é que pode? Como é possível? O autor de Hebreus disse, se eu tenho que falar sobre fé, eu tenho que falar sobre Enoque. Ele é uma dessas coisas que acendem a luz do que é a verdadeira fé, da grandiosidade, daquilo que esse dom de Deus faz. De repente, você diz, olha, alguém pode andar com Deus apesar de tudo isso? Apesar de toda essa realidade, ainda é possível que esse distanciamento final entre Deus e o homem seja curado de tal maneira que alguém realmente ande com Deus e seja acolhido por Deus de tal maneira que Deus o toma para si. Talvez não há nada mais espantoso do que o caso de Enoque. Portanto, quando alguém diz, eu queria que a minha fé fizesse, eu queria que fizesse diferença, a pessoa não entendeu o que é a fé realmente. Ela nunca chegaria aqui no capítulo 5 de Gênesis e ficaria espantada. Ela nunca entendeu a queda. Ela nunca entendeu o que o pecado fez. Ela acha que coisas grandes são coisas ridículas. E ela acha que as coisas grandes de Deus são ridículas.
Você vê que ela está no lugar exatamente oposto. Agora, como isso é possível? Essa é a questão, é sobre isso que o livro inteiro de Hebreus estava tratando. Como é possível um homem andar com Deus? Como é possível, se a ira infinita de Deus está sobre o homem, um homem estar com Deus e Deus ainda ser justo, santo, e andar com um homem que nasceu em Adão? Então isso é possível. Esse é o propósito, esse é o alvo, essa é a razão pela qual o dom da fé foi comprado pelo sangue de Cristo. 1 Pedro 3,18, por exemplo, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus. Foi para isso, o sangue derramado, sabe? Não, a voz de Deus criou o universo, mas a voz de Deus só não fez um homem andar com Deus novamente. O próprio Deus teve que descer, o próprio Deus teve que morrer. O verbo teve que encarnar. Então agora você andar com Deus é tão fundamental para tudo que a Bíblia nos diz, que na verdade é isso que define o que é ser cristão, o que é ser salvo, o que é ser um eleito. São homens e mulheres que andam com Deus. Portanto, não há nada sobre a fé que seja mais grandioso do que essa afirmação. Por isso está aqui, está no início da lista. Ser cristão, o cristianismo não é uma crença geral em Deus. Não é uma filosofia que você possa ter, que é diferente do que Deus é, e em alguns momentos você tem uma crença geral em Deus, e alguns momentos de espiritualidade com Deus. O cristianismo é andar com Deus. Portanto, você vê como é impossível você... Por exemplo, a Bíblia diz assim: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andar com Deus é estar em tudo de acordo com Deus. Portanto, você vê como é impossível o homem ter uma ideologia humanista que guia ele em determinados lugares e setores da vida e ainda andar com Deus, porque se ele anda, ser cristão é andar com Deus. Isso quer dizer que em todos os lugares, de todas as formas, ele tem que estar andando de acordo com a mente de Deus, porque não é possível andar junto sem isso. É isso que andar quer dizer. Muitas pessoas falam para mim: nós precisamos orar por avivamento, por avivamento. Eu acho que se as pessoas buscassem Deus como elas buscam avivamento, elas não precisariam buscar avivamento. O problema é que as pessoas querem muito avivamento, e elas querem pouco Deus. Elas sempre querem um segredo do avivamento. Então, se as pessoas falassem num desejo de avivamento, em vez disso, falassem num desejo sobre Deus, elas não vão precisar o tempo todo falarem sobre avivamento. Então, não se trata de você ser uma pessoa geral que acredita que Jesus morreu na cruz. Um homem regenerado, ele anda com Deus. Todos os seus pensamentos sobre criação de filhos, sociedade, cultura, tudo está de acordo com Deus. Ele está andando com Deus. Andar é isso, andar é estar de acordo. Dois não andam juntos se não estão de acordo. É todas as coisas estar de acordo. Agora, como isso é possível? Então você vê, é sobre andar com Deus. Por isso não há nenhuma separação na vida do cristão. Não há como cristão que diz assim: como professor, eu penso assim. Como cidadão, eu penso desse jeito. Como pai, isso não existe. Isso só existiria se o cristianismo não fosse um andar com Deus. Agora, como pai eu ando com Deus, o meu pensamento sobre o que é ser pai tem que estar de acordo com o que Deus é. O meu pensamento como professor, em tudo, tem que estar de acordo com aquilo que Deus é. O meu pensamento como trabalhador na indústria tem que estar de acordo com o que Deus é. Ou então eu não estou andando com Deus. Eu não posso andar com Deus em algumas coisas, em alguns lugares, em alguns momentos. Eu posso estar andando com Deus ou não andando com Deus. Ou seja, eu sou regenerado ou não sou. Caminhar com Deus, portanto, tem uma coisa objetiva e outra subjetiva. E hoje nós estamos vivendo uma época que mesmo pessoas que se dizem comprometidas com a palavra de Deus têm que desejado separar esse objetivo do subjetivo. Mas nós vemos biblicamente o quanto isso é impossível. Em outras palavras, você só pode andar com Deus se você estiver em paz com Ele. É por isso que Enoque podia andar com Deus e Adão não podia. Não havia paz entre eles. É por isso que não há como um ser humano andar com Deus. O homem e o ser humano estão em guerra. A ira de Deus está sobre eles, e a mente deles é inimizade contra Deus. Não há paz. É por isso que quando Paulo diz justificados, pois, pela fé, ele fala: temos paz com Deus.
Você vê, acabou a guerra, agora eles podem andar juntos, agora a mente foi conectada, os corações. Então, nós andamos em paz com Deus e andamos na presença de Deus. Então, a parte objetiva é que nós temos paz com Deus agora. E a subjetiva é que nós temos a presença de Deus. Vamos ver se nós conseguimos olhar para essas duas coisas. Andar em paz com Ele e, por isso, andar em sua presença. É isso que talvez seja uma das coisas mais grandiosas sobre a fé que nós podemos dizer e que nos mostra claramente o que é a natureza do pecado, como nós falamos no início que queríamos olhar essas duas coisas. Quando a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus, o que a Bíblia está dizendo, quando fala sobre andar, é sobre reconciliação total e plena, sobre mente, coração, todas as coisas reconciliadas. Então a palavra semítica para andar significa mais do que uma caminhada física. É por isso que Adão ainda estava habilitado para fisicamente fazer a caminhada naquela tarde, mas você vê que ele não podia mais. Ele não podia mais, não havia mais nada nele que correspondesse à mente de Deus, à santidade de Deus, o deleite de Deus, não havia mais nada. Significa uma parceria, significa que não há hostilidade, significa que há comunhão profunda, verdadeira. É sobre isso que o autor está falando sobre Enoque, é sobre isso que Adão perdeu. Algum tempo atrás eu estava vendo um documentário sobre várias greves, né, trabalhistas em muitas minas na área de Pittsburgh, e eu vi lá no documentário alguns trabalhadores dizendo assim, alguns líderes podem andar conosco, alguns não podem andar conosco. Você viu o que eles estavam dizendo? É exatamente a mesma coisa. Eles podem andar conosco, eles não podem andar conosco, é porque alguns são adversários, alguns estão do outro lado, eles não podem andar conosco. Outros podem, porque eles estão do nosso lado. Há um pensar comum entre nós. Nós não somos adversários, nós estamos reconciliados. Quando Gênesis 5 diz que Enoque andou com Deus, está dizendo a coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis que são ditas na Bíblia, depois que o homem caiu, é que esse homem estava reconciliado com Deus. Nós precisamos de paz com Deus e só a fé nos dá essa paz, porque através da operação disso, desse dom de Deus em nós somos justificados e toda a hostilidade cessa. Então, Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou então, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, porque nós precisamos disso. E quando nós pensamos nisso, nós começamos a entender a natureza do pecado, como ela é totalmente diferente do que naturalmente nós pensamos. Nós precisamos de paz com Deus porque todos os homens nasceram em guerra com Deus, nasceram hostis para Deus, nasceram odiando Deus. Todos os homens, sem exceção. E apenas o fato de que Enoque andou com Deus significa que ele é um herói da fé. Ou seja, significa que ele é uma das marcas mais impressionantes daquilo que a fé faz no coração de todas as pessoas que Deus deu o dom da fé, justificou e regenerou. Essa é uma marca que ou o homem tem, ou ele não é regenerado, ou ele não é justificado, ainda que ele possa dizer que crê em alguns fatos históricos. Então, pense como a guerra começou. Sempre que há uma guerra acontecendo, e você deve entender que há uma guerra acontecendo no coração de cada homem nesse instante para com Deus, e quando nós nascemos no mundo, nós nascemos no meio dessa guerra, sendo parte dela, e que você não é capaz, você não está andando com Deus hoje se um dia você não chegou à conclusão clara na sua vida, no seu coração, de que você odiava Deus, e de que você estava em guerra com Ele. Se alguém não chegou a essa conclusão, ele nunca foi chamado por Deus, nunca foi justificado. Esse é o drama dessa coisa totalmente fora da Bíblia, do que nós chamamos de apelo hoje. Jesus precisa de você, você está desgraçado, você precisa de paz, você precisa de Deus, você precisa do teu casamento, precisa, venha, Deus está aí, Jesus está chorando. Não é? Porque você vê
essa pessoa que vai responder a esses apelos dramáticos, ela não foi levada pelo Espírito Santo a ver que ela odiava a Deus, as razões pelas quais ela odiava a Deus. Portanto, ela não pode compreender o que o pecado é, e nem a razão pela qual Jesus veio ao mundo, e ela não pode compreender a expiação, nem a propiciação, ela não pode entender nada, ela não pode entender o Evangelho. Mesmo assim, uma pessoa infeliz que está falando isso para aquela outra pessoa, vai dizer para ela que ela no final é filha de Deus. Ou então alguém me disse assim, olha, eu não entendi nada, um dia eu estava num culto, eu não entendia nada, mas eu sei que naquele dia eu me tornei filho de Deus. Como assim? Vocês estão filhos de Deus como? Isso é negação da Bíblia. Porque eu senti. Esse é o problema das pessoas querendo determinar o que acontece com elas, ou o que é a verdade, através do que elas sentem. O que elas sentem é totalmente, não quer dizer nada, é inútil. Se uma pessoa não compreendeu isso, ela, lógico que não se tornou filho de Deus, essa é a maneira, essa é a única maneira. Quando Adão e Eva decidiram desobedecer Deus, uma das coisas que Deus disse para eles, não é? É óbvio que Deus tinha dito outras coisas para eles, mas uma coisa que Deus tinha dito e que é registrado para nós é que eles não comessem de uma determinada árvore. E eles desobedeceram. Quando eles desobedeceram, não é? Aconteceu não a violação de uma regra, como é avançar um sinal e desobedecer uma lei. No Brasil é isso que as pessoas pensam. Por isso, eu estava conversando ontem, a gente tende a pensar em quantidade. Quantas vezes alguém avançou o sinal? Quantas vezes alguém... Mas se alguém diz para você 10 coisas, vamos ficar com esse número, e 2 coisas acontecem quando alguém diz 10 coisas para você fazer, 10 coisas que você tem que observar, 10 coisas que você tem que guardar. Primeiro, quando você olha para essas 10 coisas, você vai ter que decidir que tipo de relacionamento você vai ter com essa pessoa, não é? Porque esse relacionamento vai estar baseado naquilo que foi dito a você, e aquilo revela muito do que aquela pessoa é. E obedecer a essas coisas ou não obedecer pode resultar na mesma coisa. Porque se você obedecer às 10 coisas que aquela pessoa te disse, porque elas fazem sentido para você, ou você obedecer 9 e não obedecer uma, essas 2 pessoas, a que obedeceu tudo porque fez sentido, e a que obedeceu 9 e desobedeceu uma porque não fez sentido para ela, elas estão na mesma posição. Em ambos os cenários que nós estamos dando, coloca você fora do relacionamento da mesma forma, porque você assumiu que tipo de relacionamento aquilo é, pela maneira que você obedeceu e pela maneira com que você desobedeceu aquele relacionamento. Então, no primeiro caso, se a pessoa disser, olha, essas 10 coisas você tem que fazer, e você abraça isso, isso cria um tipo de relacionamento. Ele tá baseado em algo. Isso define o que aquela pessoa é e o que você é. Ele é o Senhor e você é um servo, não é? Ele definiu as 10 coisas que você faz e você faz. Você não entende tudo que aquilo tudo significa. Outro dia eu estava falando aqui no domingo de manhã, como os crentes do Velho Testamento nos ensinam o que é obediência. Muitas pessoas dizem para mim assim, eu não consigo entender aquilo ali. Obedece, porque é isso que um filho de Deus faz. Os crentes do Velho Testamento não entendiam as coisas, eles não tinham um entendimento completo daquilo, eles tinham uma visão muito obscurecida. Eles não tinham a cada animal sacrificado, o sangue colocado, todas as leis cerimoniais, eles não sabiam que todas aquelas coisas apontavam para Cristo, como aquilo ia acontecer, que Deus ia vir ao mundo, Deus ia morrer numa cruz. Eles não entendiam, eles obedeciam. Eles entendiam assim, Deus vai providenciar algo, mas nós não estamos entendendo direito o que é. Mas nós vamos obedecer. Isso, essencialmente, é a definição de obediência. O que você está dizendo é o seguinte, essa pessoa ela tem o direito de dizer como eu devo viver, ela tem o direito. Ela não tem o direito de fazer eu entender tudo.
que ela quer, ela tem o direito, porque ela tem uma posição. Você vê, isso determina que tipo de relação tem com essa pessoa. Não é uma relação igual aqui, é uma relação que ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é Deus e eu não sou Deus. É assim, a minha relação é assim, eu me relaciono com ele sendo Deus e eu não sendo Deus. Você vê, isso define que tipo de relação é. Mas se você fizer as 10 coisas, porque elas fazem sentido para você, a relação não é a mesma, ele não é o mestre. Quem é o mestre é você. Em certo sentido, se tudo que você fala para mim, eu obedeço porque eu penso, isso é bom, hein? Você é o meu quê, querido? Você é o meu conselheiro, você é o meu empregado, você me dá ideias, eu decido se elas são boas ou não. Tem nada a ver com a relação de antes. A relação de antes, você me diz coisas, Deus me diz coisas e eu obedeço. Então eu estabeleci uma relação. Ele é Deus e eu fui criado por Ele. Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Ele fala 10 coisas aqui e eu obedeço essas 10 coisas. Mas a nona eu não estou entendendo, isso não importa para mim. Porque essa é a relação. Agora, se ele me fala 10 coisas e eu obedeço, eu obedeço porque faz sentido. Isso aqui para mim faz sentido. Eu estabeleci outro tipo de relação com aquela pessoa que não é mais de Deus com quem ele criou, não é mais do Senhor com o servo, é de conselheiro. A relação agora é de que ele é meu empregado. Ou seja, porque todo mundo pode pagar alguém. Para que um presidente tem um ministro? É assim, o ministro vai lá, fala sobre economia, o presidente fala, estou achando ruim assim. Isso é ruim, porque quem é o chefe? É o ministro? Porque o chefe é o presidente. O ministro está lá para falar o plano econômico, o presidente não entende muito de economia. Ele chamou o cara lá que era o cara da economia, o fera. O cara diz lá, mas isso aí vai me dar problema. Isso aí vai me dar problema ali, naquela área. Não quero isso não. Pense em outra coisa. Você vê, apesar de eu estar recebendo os conselhos de alguém, eu sou o chefe, ele é o empregado. Eu sou o chefe, ele é o meu subordinado. Mesmo que o ministro da Economia me diga 10 coisas, eu digo, vou fazer as 10. Senti que isso vai funcionar, vai aumentar minha popularidade, vai melhorar a economia do país. Achei isso ótimo. Mas você vê, mesmo que eu aceite as 10 sugestões do meu ministro, ele ainda é o meu empregado. Eu só aceitei porque eu achei que faz sentido. A relação continua sendo a mesma que eu dissesse, vou aceitar 5, mas as outras 5 eu não aceito, porque eu não estou achando bom. Então você vê, a questão é como a relação é definida. Então mesmo alguém que obedeça em tudo, porque aquilo fez sentido para ele, estabeleceu o mesmo tipo de relação daquele que ouviu as 10 e obedeceu só 5. Tanto para um quanto para o outro é um conselheiro, é um subordinado, é um ajudador. Mas eu sou o Senhor. Eu decido o que é bom e o que não é, o que vai ser feito e o que não vai ser feito, o que é prático e o que não é prático. Quando Adão e Eva decidiram apenas desobedecer uma única regra, eles mudaram a relação que eles tinham com Deus. Eles falaram, nós aceitamos a Ti como conselheiro. Olha, nós estamos te obedecendo várias coisas, mas nós somos os senhores aqui. Eles mudaram a relação. Essa é a essência do pecado. Eles se colocaram numa posição de guerra com Deus, de inimizade. Você vê, a questão do pecado não é uma questão de atos particulares. É por isso que ele não pode ser contado. Quantos atos particulares o revolucionário que está querendo derrubar um governo ali fez? Isso não importa. Não importa quantos atos foram, importa que ele é um rebelde e que ele está querendo derrubar o governo do trono, o rei do trono, ou o presidente da sua posição, ele é um rebelde. Quantos atos não faz diferença. Quando eles foram presos, todos eles foram pegos como traidores, como pessoas que se levantaram contra. É isso que nós estávamos conversando ontem. Então houve um cataclismo, houve toda a nossa posição no universo mudou. Não é por causa da quantidade, nem do tamanho, foi porque o tipo de relação que nós tínhamos com Deus se alterou. O que eles estavam fazendo, é o que eles estavam dizendo para Deus. Eu posso aceitar a Ti como um conselheiro, eu posso aceitar a Ti como alguém inteligente, eu posso aceitar a Ti que me dê conselhos sobre como a vida deve ser, mas quem decide sou eu. Tu não é meu Senhor, Tu não é meu Deus. Eu sou meu Senhor, eu sou meu Deus.
Agora, você pode trabalhar para mim, você pode me dizer coisas, você é inteligente, você sabe muitas coisas. Você pode me dizer como se viver, se eu achar conveniente. Você pode me dizer como é o casamento, se eu achar que é conveniente. Você pode me dizer como é essa questão do perdão, se eu achar conveniente. Você pode me dizer como é a questão de viver a vida, mas só se eu achar conveniente. É óbvio que todas as pessoas nessa relação continuam na mesma relação que elas tinham antes com Deus. Então, no momento em que eles tomaram uma única decisão de dizer, eu vou obedecer 999 vezes, mas nesse último eu não vou obedecer, a relação mudou. Agora Deus não era mais Deus, eles eram Deus. Você vê como não faz diferença se você obedeceu 999 vezes? A questão é a relação, é sobre isso que o pecado é o que você diz a respeito de Deus, é a declaração, você não é o meu Deus, você não decide como eu vivo, eu decido, eu sou o Deus da minha vida, você não é. Você pode dizer, eu vou obedecer 999 vezes porque eu achei que era bom, mas se uma hora eu achar que não é bom, eu não vou obedecer, porque a minha relação contigo não é de Deus para criatura, não é de Senhor para servo. É o contrário, tu é grande, inteligente, mas tu é meu conselheiro, tu é meu ajudador, é isso. Então o que eles disseram foi, ao desobedecer, eu quero domínio sobre a minha vida, ninguém vai decidir como eu ando, o que eu faço. Agora é óbvio que eu sou uma pessoa que aceito conselhos, ideias, mas eu quero a realeza, eu quero o poder de decidir, eu quero isso. Todo mundo sabe que quando partidos reivindicam o mesmo trono, pessoas, por exemplo, a família de Davi, um irmão começou a matar o outro. Por quê? Porque eles reivindicaram o mesmo trono. Adonias queria o trono, Salomão queria o trono, todo mundo queria o trono, começou a morrer gente. Quando você quer o mesmo trono, uma guerra se estabelece. E aí você vai ver o general de Davi apoiando Adonias, você vai ver o profeta Natã apoiando Salomão, você começa a morrer gente. Salomão diz que não vai matar o irmão, mas só até o irmão fazer um pedido e ele aproveitar e matar o irmão, porque agora o trono está em jogo, está todo mundo olhando para o trono. E quando duas partes reivindicam o mesmo lugar, elas se odeiam, queridos. Você pode ficar chocado, eu acho que muitos cristãos ficam chocados, por exemplo, com Herodes, porque as pessoas chegaram lá no palácio de Herodes e disseram assim, olha, nós viemos ver o rei que nasceu. Como é que você acha que Herodes ia se sentir? Se eles falassem assim, olha, a gente veio adorar o príncipe, o profeta que nasceu. Um rei gosta de profeta, todo rei gosta de profeta. Bom, o profeta vai me dar conselhos, vai dizer as coisas para mim, eu quero um profeta no meu reino. Olha, a gente veio adorar e ver um grande sábio que está nascendo. Um reino pode ter muitos sábios. É ótimo um reino ter sábios. Mas o problema é que os caras chegaram lá para o rei e falaram assim, nós vamos ver o rei que nasceu. Assim, como assim o rei nasceu? Eu sou o rei. Se nasceu um rei, no mínimo eu vou deixar de ser rei. Eu quero matar esse rei que nasceu. Todo mundo é assim. Todas as pessoas que criticam Herodes fazem a mesma coisa. Todas as pessoas matam Deus no seu coração. Não querem Deus como rei. Como rei não. Deus como conselheiro, ótimo. Ele vai falar sobre casamento, eu vou ouvir. Mas eu sou o rei do meu casamento, eu vou dizer como ele deve ser no final. Eu posso, se as ideias forem boas, eu posso pegar 9 de 10. Até se 10 forem boas, eu posso pegar 10 de 10. Mas ele é o meu conselheiro. Se ele for rei, eu mato. Nós estamos em guerra. Então, todos nós temos pequenos Herodes nos nossos corações. Todos nós odiamos Deus como rei, Deus como Deus. Ninguém odeia Deus se ele fosse um conselheiro. Adão também não. Não, Deus, nós estamos obedecendo tudo aqui no Éden, mas menos isso aqui a gente resolveu que não. Se tu quiser ser nosso conselheiro, essa vaga é sua. Não achamos ninguém mais qualificado para nos dar conselhos do que tu. Tu é realmente o melhor conselheiro. Mas reis somos nós mesmos. Porque isso é a essência do pecado. Pouco importa quantas vezes Adão fizesse isso ou aquilo. Ele está se colocando em oposição ao trono de Deus. A glória final de Deus. A glória infinita de Deus. Então, você entendeu o que é a natureza do pecado, você vai ver que um ato e 20 atos é a mesma coisa, são atos de rebelião contra o trono do rei. Então, não só isso aconteceu com Adão e Eva, mas
Olha para os 10 mandamentos. Você pode pensar, olha, eu acho isso aqui bom, aquilo é bom, aquele outro é bom, mas isso aqui eu acho que é bom, mas isso aqui vai me fazer infeliz agora. Então isso aqui agora não é bom. Então a Bíblia diz que cada ser humano, quando é desonesto, quando é impuro, quando é egoísta, quando cobiça, quando faz qualquer coisa assim, ele está fazendo exatamente o que Herodes fez, o que Adão fez. Essa é a relação do homem com Deus agora. Ele diz que tem o direito de determinar onde, como, quando e quando lhe é conveniente obedecer a Deus. Ele até acha que realmente não ser egoísta é o certo para todo mundo, mas no caso dele, ele tem uma justificativa para não ser. E como ele é o rei da vida dele mesmo, ele que decide se aquilo é bom para ele naquela determinada situação. Então, cada pecado é uma tentativa, é mais um ato no golpe que nós tentamos dar tomando o trono de Deus, o que é ridículo, não é? Que é como uma vela tentando roubar o lugar do sol. Isso não seria ridículo, mas não tão ridículo quanto o homem se levantar contra Deus. Mas é o que ele fez. São tentativas. Cada pecado é um ato de sedição. Mas você vê, isso não aumenta a sedição. Só faz o homem estar naquele estado perene em que ele está conspirando contra o trono do rei. Se ele fez 10 atos, 30 atos, 50 atos, quando ele for pego, ele é condenado à morte. Condenado à morte. Então, toda vez que você usa o seu corpo, usa a sua mente, usa a sua língua de uma forma que lhe agrada, que contraria expressamente o que Deus disse, você está fazendo a mesma coisa. Você está dizendo para Deus, olha, eu tenho uma opinião sobre como eu devo usar minha língua, mas eu até gosto das suas opiniões sobre isso, mas eu me decido, na hora que alguém realmente passou do limite, eu devo usar a língua como eu mesmo entendo, que é melhor. Você está cometendo traição, é isso que o pecado é. E quando a traição acontece, quando um soldado foge no meio da guerra, não importa quantas coisas ele fez fugindo, ele é um desertor, e a pena para o desertor é a morte, é a morte. É igual, você está agredindo a posição de Deus, você está reivindicando o domínio que só Deus tem, o lugar que só Deus tem, você está reivindicando o mesmo território que Deus reivindica e diz, é meu, só eu sou Deus, e além de mim nenhum outro Deus se criou, ou existe, eu anuncio as coisas desde o princípio, toda a minha vontade será feita. Aí você se levantou e disse, não, mas eu vou fazer a minha para ele. Foi isso que você fez. Ele que é onipotente, o Deus da glória, o Senhor que criou todas as coisas. Então, você falou isso para ele. Não, só você é Deus? Não, agora eu sou Deus também. É isso que você fez. Isso que o pecado é, essa é a natureza do pecado. Não importa quantos atos você fez ou não. Como resultado, há uma guerra. É óbvio, é uma guerra que você sabe como acaba. Como acaba para Adão, como acaba para você, como acaba para todos os homens. Eu diria que a minha compreensão da história, olhando a maioria das guerras, elas funcionam assim. Uma das partes da guerra guerreia injustamente. Ela quer um pedaço da terra do outro, ela quer um pedaço da riqueza do outro, ou então quer explorar as pessoas, enfim. E um lado, é óbvio, é por isso que o pacifismo não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Não é? É óbvio que o outro lado, está usando a força justamente. Ou seja, se Hitler resolve tomar a Polônia, a Tchecoslováquia, ele está fazendo isso por razões ambiciosas do seu coração. Agora, a única maneira de você ser pacifista era você não fazer nada. Deixa ele tomar a Polônia, deixa ele tomar a Tchecoslováquia, então depois deixa ele tomar a França e a Holanda e os Países Baixos e tomar a Europa toda. Por quê? Porque eles não vão fazer nada. Mas o que acontece é que quando alguém injustamente toma uma posição, uma guerra se estabelece, porque alguém tem que dizer, você não pode tomar a Polônia. E se tu tomar a Polônia, nós vamos ter que fazer algo a respeito. E ele diz, não, eu vou tomar a Polônia, eu tenho armas aqui. Você vai dizer, eu também tenho armas. Eu vou usar armas para impedir você de ficar com a Polônia, porque não te pertence, não pertence a você. A Tchecoslováquia não te pertence. É assim, guerra é assim. Um dos lados é o agressor e um lado simplesmente vai ter que agarrar aquilo que é certo e vai ter que guerrear contra o agressor. Isso é guerra. Num mundo como o nosso, a guerra é inevitável. E, por exemplo, a justiça e a polícia, tudo é inevitável. As armas.
A ideia de que você pode viver num mundo sem armas é só porque você está fantasiando um mundo que não existe. Não é real. Então você sabe o que é interessante é que todo agressor, ele precisa de propaganda, ele precisa justificar a sua agressão. O ser humano precisa disso, ele precisa de justificar. Hitler tinha que dizer o quê? Nós fomos oprimidos, nós fomos maltratados, as nações não foram justas conosco. Então você vai ver Stalin fazer a mesma coisa, você vai ver todas as pessoas que oprimem fazerem isso. Olha para Venezuela agora, como as pessoas estão oprimidas lá. Mas o governo lá, ele tem uma história para contar. Não, é por causa dos Estados Unidos, é por causa de não sei quem. Então nós vamos aprisionar as pessoas, nós vamos maltratar elas, nós vamos tirar a liberdade delas, nós vamos massacrá-las. Você precisa de propaganda, porque você não pode dizer que eu sou mau mesmo, que eu sou egoísta, que eu quero poder mesmo que isso gere morte, destruição em todas as pessoas. Então você precisa, quando o Iraque vai invadir o Kuwait, ele tem que ter uma história, ele tem que justificar a razão pela qual ele está invadindo a outra nação, e assim, é por isso que a gente vive na cultura mais cheia de vitimização do mundo. As pessoas falam, não, por que eu sou assim? Eu sou assim porque há 700 anos atrás maltrataram o meu antepassado. A pessoa ela precisa de uma justificativa, ela precisa de propaganda. É óbvio que ela não tem que agir hoje, por causa do que aconteceu. Todo mundo pode voltar 200 anos atrás e encontrar uma desculpa para aquilo que está fazendo. No nosso mundo, todo mundo pode. Então o agressor, o guerreiro, ele sempre diz, a culpa é sua, eu estou te matando, eu estou te destruindo, eu estou te roubando aqui, eu estou te assaltando, eu estou tirando aqui o teu, mas a culpa é tua, porque você é a sociedade não ligou para mim, a sociedade não cuidou de mim, então agora eu vou dar um tiro em você para pegar o seu celular. Eu não sou mau, eu sou uma vítima. E é isso que, infelizmente, virou um entorpecente na nossa cultura. Por quê? Porque todos nós gostamos de nos vitimizar diante dos outros para justificar aquilo que a gente faz. Portanto, é óbvio que as pessoas acreditam naquilo que elas já queriam acreditar antes. Então, você tem que dizer, você estava lá fora, você queria me pegar. Hitler tem que dizer, se eu não tomasse a Polônia, eu ia acabar perdendo umas terras da Alemanha. Eu apesar de estar atacando, eu estou me defendendo. Se eu não fizer esse movimento, você vai reivindicar o governo, a realeza. Se eu não tomar o território, você não vai deixar eu fazer aquilo que eu quero fazer. Ou seja, Maduro pode fechar o Congresso, mas ele vai dizer, é porque vocês queriam me pegar, então eu peguei vocês antes. Você precisa disso, você precisa de propaganda, você precisa de justificação para aquilo que você está fazendo. Porque você tem que dizer para a pessoa que você está maltratando, a culpa é sua. Sabe, eu estou indo embora, eu te traí porque você não era uma mulher que devia ser. Ou então eu estou te traindo porque você não era um homem que devia ser. Você é o culpado. Se você tivesse sido uma esposa maravilhosa, eu não teria prestado atenção em outra mulher. Se você tivesse sido um marido maravilhoso, eu não teria sido. Você tem que culpar. Você tem que culpar quem você agride. Você tem que culpar. É propaganda. Você precisa disso. É por isso que nós podemos invadir, é por isso que eu posso te trair, é por isso que eu posso invadir aquela nação, é por isso que eu posso maltratar, é por isso que eu posso ir para a rua roubar, é por causa disso eu tenho algo que diz que quem está sendo roubado é que é culpado. Quem está sendo maltratado é culpado, quem está sendo invadido é culpado, quem está sendo assassinado é culpado. Então, você tem que black blocs, mas eles não são culpados. Alguém é culpado pelo mal que eu estou fazendo. Então, queridos, você não conhece o seu próprio coração, a menos que você perceba a atitude em relação a Deus. Por que as pessoas elas vão na direção que Deus disse que não? Elas precisam de propaganda, elas precisam dessa mesma propaganda que nós estamos vendo nas nações, nas pessoas. Quando nós reivindicamos o domínio das nossas vidas, quando reivindicamos a realeza das nossas vidas, nós insistimos que Deus, na realeza, Ele quer nos pegar. Ele quer nos pegar, Ele não quer o nosso bem, Ele está querendo nos tolir, Ele está usando a sua posição de Deus para nos sufocar. Então nós temos que reagir a Ele. Ele está nos pegando. É por isso que é ridículo quando alguém diz assim, outro dia eu já disse, como você ouve isso aqui, né? Esse sempre é o toque do liberalismo teológico, a pessoa dizendo, olha, o importante é o amor, fazer o social, a pornografia não é tão importante, porque essa pessoa não tem uma definição do que é pecado.
Não tem. Ela realmente não tem. E foi assim que começou. Você sabe por que Adão e Eva desobedeceram a Deus? Porque a serpente disse uma mentira para eles, ela fez propaganda, ela disse: Deus não quer o melhor para vocês. Vocês não podem confiar nele. Vocês acham realmente que ele está interessado no melhor interesse de vocês, na vida mais plena de vocês? É óbvio que não, ele quer pegar vocês. Deus disse para vocês não comerem, mas ele disse isso porque ele quer sufocar vocês, ele quer manter vocês nos grilhões. Você tem as aspirações que ele não quer satisfazer. Deus não deseja o seu melhor. A mesma propaganda. Há um filme chamado Advogado do Diabo, de 97, né, com Keanu Reeves e Al Pacino. Então, Keanu Reeves é um advogado na Flórida que ganha todos os casos. Ele é contratado por essa grande banca de advogados que é liderada pelo Al Pacino, que na verdade é o diabo. Assim, e o filme quer nos mostrar como nós somos manipulados exatamente pelos nossos desejos egoístas, mesquinhos, em troca de sucesso e daquilo que nós achamos que podíamos ter. E há um momento em que o Al Pacino, que é esse advogado que está fazendo aquela pessoa ter tudo, mas ao mesmo tempo a vida dele está sendo destruída de várias formas, diz para ele assim: a diferença entre eu e Deus é que Deus quer que você mude, eu só quero que você seja quem você é. É óbvio que o diabo quer que Adão seja quem ele é, porque sendo Adão quem ele é, vai estar nessa posição contrária a Deus. Essa é a verdade mesmo. Então o que ele disse, o que Adão disse é isso: Deus não, o que a serpente disse é: Deus não te ama, ele não quer a sua alegria, não quer a sua realização. Aproveite seu dia, faça o seu dia, faça o que você quer. Isso é propaganda, quer dizer, a mesma propaganda que Hitler fez, que Stalin fez, que Maduro faz, que todo mundo faz para atacar, porque você quer, na verdade, aquele lugar. Adão queria, por isso ele podia ouvir isso, essa propaganda. O diabo está dizendo para Adão assim: a culpa não é sua, a culpa é de Deus. Se Deus estivesse interessado no seu melhor interesse, isso não estaria acontecendo, mas ele está te tolindo, ele está te oprimindo. Deus sabe. Por que as pessoas têm um romance que sabem que é pecado, destrutivo, vai contra aquilo que Deus quer, mas a pessoa diz assim: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, mas você vê, se eu obedecer Deus, eu não vou ser feliz. Então a pessoa diz: olha, eu vou em frente. Se essa pessoa acreditasse no amor de Deus, ela ia dizer assim: olha, se Deus não quer isso, isso não pode fazer de mim feliz. Esse romance não vai fazer de mim feliz. Por que a pessoa peca? Porque ela, óbvio, não acreditava de que Deus tinha o seu melhor interesse. Achava que Deus estava restringindo. Eu quero esse relacionamento, eu quero aquilo outro, e Deus fica dizendo que não, eu me sinto oprimido por Ele. Mesmo quando você tenta dizer para você que isso não é a realidade, você vê, o coração do ser humano está nessa guerra com Deus, porque ele está... O que ele quer é uma mudança na relação, ele quer essa relação contrária em que Deus no máximo seja o seu conselheiro. E quando você ouve que Deus é rei, você não gosta, como Herodes não gostou quando alguém chegou para lá e disse que um rei tinha nascido. Você não quer outro rei na sua vida, ninguém quer. Por isso o homem odeia Deus como rei. Ele pode não odiar Deus de outras formas. Então Deus aparece, vê Adão e Eva, e agora tudo está em ruínas, queridos. Tudo está em ruínas. Eles sentem medo por dentro. Como você sentiria diante de um rei que você tentou tomar o seu trono? Ou, igual eu falei, você não poderia ter aquela caminhada com Deus quando você sabe que tudo dentro de você manifestou a feiura daquilo que você tem sobre aquela outra pessoa. É por isso que você escreveu aquelas coisas na internet, mas quando encontrou aquela pessoa pessoalmente, você teve dificuldade de olhar na face dela, você preferiu sair para o lado, ir para outro lugar. Você não quer ver a pessoa, você não quer estar diante dela. Então Deus vem e diz: o que aconteceu? E o que o Adão disse? Adão disse: foi a mulher que você me deu, você é culpado. Se você tivesse dado uma mulher melhor, isso não teria acontecido. Você vê, mas essa mulher que tu me deu é horrível. Ela acabou me levando a esse negócio. E Eva diz: olha, é a serpente. Basicamente, é a mesma coisa sempre. O que eles estão dizendo é o seguinte: Deus, os meus problemas, a culpa é tua. Por que eu adulterei? Porque a mulher que eu tenho, que tu deixou casar, não era uma mulher maravilhosa. Mas tu falou que eu tinha que ficar casado com ela. Então tu é culpado. Tu é culpado, eu não sou culpado. Eu fui uma vítima dessas circunstâncias todas.
Agora, por que eu estou nessa relação aqui que eu não devia estar? Porque eu queria ser feliz, mas tu falou que se eu fosse para essa relação eu não ia ser feliz, então tu não queria minha felicidade, e já que tu não queria minha felicidade, eu fui. Agora eu estou nessa confusão toda, a culpa é sua. A culpa é sua, amigos. Queridos, a menos que você entenda que no fundo do coração a mentira só despertou a sedição do coração do homem, você nunca vai entender o pecado, nunca vai entender o que é a salvação, a natureza do pecado, a natureza da fé, e nem vai achar maravilhoso o fato de um homem andar com Deus de novo, a ponto de ser uma das coisas mais incríveis que a fé, que é o dom de Deus, faz. Então, o que é a natureza pecaminosa? A sua natureza pecaminosa é uma crença, ela é um assassinato no caráter de Deus. É dizer, o caráter de Deus não é bom, Ele não está interessado naquilo que é melhor para mim. Deus não é bom, o caráter dele não é bom, é mesquinho. Deus é mesquinho. E é a propaganda, Ele está lá fora, Ele quer me pegar, Ele não quer deixar eu ser feliz com essa mulher, Ele não quer deixar eu sendo feliz na minha vida sexual, Ele não quer deixar nada. Ele é um impedimento, Ele é um atrapalho, na minha vida é um obstáculo. A culpa é de Deus, por que o mundo é complicado desse jeito? A culpa é dele. Isso afundou no coração do homem. É por isso que quando vem uma coisa com a psicologia secular dizendo que todo mundo é culpado, menos você, você acredita, o mundo inteiro acredita, o mundo inteiro quer acreditar, o mundo sempre quis acreditar. É isso que operou no coração desde o princípio. Então, olhe para dois tipos diferentes de pessoas. A pessoa que é religiosa e a que é irreligiosa. Você vai ver que não há diferença nenhuma, se você entende a natureza do pecado. Então, algumas pessoas, elas querem a libertação disso que elas acham, que Deus é essa amarra. E você pensa, finalmente, o cara vai para a universidade, ele foi criado pelo pai dele, foi criado com determinados valores, tal. Então ele vai para a universidade e pensa, finalmente eu estou livre, finalmente agora eu vou poder ser quem eu quero ser. Eu fui criado de uma maneira estreita, de uma maneira tradicional, talvez em uma igreja, não é? Mas o cristianismo é uma coisa confinante, é uma coisa opressiva, é uma coisa que nos coloca entre paredes. A moralidade tradicional é totalmente confinante. Eu finalmente vou ser livre para fazer o que eu quiser fazer. Isso é uma pessoa que se tornou, então, o oposto daquilo que é o religioso, né? Mas pense na pessoa religiosa, ela não faz nada disso. Ela é muito moral, ela está sempre se sentindo muito mal, ela está sempre sentindo que está pagando um preço horrível para obedecer a Deus, ela começa a inventar algumas coisas, porque ela não confia no amor de Deus, nem naquilo que Deus ordenou, ela tem que criar outras coisas, ela se sente infeliz, então ela não vai fazer não vai ter aquele relacionamento que Deus disse que não devia ter, mas ela também é infeliz por causa disso. Ela sente, na verdade, que Deus está roubando ela do mesmo jeito é aquela pessoa que foi lá e fez, ela acha que Deus está roubando, no final da vida, então ela está lá e vai dizer, eu sou uma pessoa solitária, eu sou uma pessoa assim, eu sou amarga. Culpa de quem? De Deus. Culpa dessas verdades, culpa dessas coisas que foram colocadas sobre mim, que me oprimiram. E o que eles têm em comum? Os dois acreditaram na mentira, Deus não me ama, e Deus me restringe. E um reagiu a isso desobedecendo, um reagiu obedecendo, mas sentindo a mesma coisa, a mesma pressão, a mesma coisa. Eu sinto esse desejo sexual. Se eu ceder, Deus vai ser desonrado. Não importa, eu vou ceder, porque Deus quer me confinar e eu cedo. O outro diz assim, eu não vou ceder a esse desejo sexual, mas então eu sou infeliz. De qualquer maneira, Deus nos restringe. Nenhum dos dois acredita no amor de Deus, nenhum dos dois. Os dois estão no mesmo lugar. Não importa quanto um fez e quanto um não fez. Portanto, você vê, o pecado não tem nada a ver com a quantidade das coisas que são feitas. É um assassinato do caráter de Deus. Aqui está uma pessoa que diz, Deus não me ama, por isso eu vou desobedecê-lo. Aqui está outra pessoa que diz, Deus não me ama, eu vou obedecê-lo, mas a minha vida vai ser horrível, e eu não sou feliz, eu me sinto pressionado. Eu sinto que eu perdi algo da minha vida, algo da minha juventude, algo da minha vida adulta, algo em todo o tempo. Eu estava sempre perdendo. Ambos estão dizendo, Deus, a culpa é sua,
a culpa é sua de eu ter ido tão longe, eu só fui tão longe porque tu colocou essas restrições. O outro está dizendo, eu não fui longe, mas olha só, eu não sou feliz. Então, através da religião, através da irreligião, ambos basicamente não admitem, eles estão em guerra com Deus. Eles não gostam da posição que Deus ocupa, eles não sentem alegria nisso. E eles estão sempre em sua amargura ou em sua devassidão dizendo, a culpa é sua, a culpa é sua. Agora, você que é religioso não vai admitir isso, não vai admitir que as suas frustrações, o fato do mundo não estar vendo uma alegria indizível e cheia de glória por causa disso. Você não vai admitir. O outro vai admitir, sim, eu arrebentei com tudo, todos os limites, todas as cercas. Mas os dois estão exatamente no mesmo lugar. Você vê a relação deles com Deus está no mesmo lugar. E o pecado é uma questão de relação, é uma questão de andar juntos, é uma questão de acordo, de estar de acordo. Agora, se um agressor ataca injustamente, se há justiça, a outra coisa vai ter que exercer a sua justiça. Então Deus não é só o homem que está irado contra Deus, Deus está irado contra o homem. Esse é um problema, é por isso que tem que ter expiação e propiciação, porque Deus está positivamente irado contra o homem. É o que a Bíblia diz. Deus disse para todos os homens, se vocês quiserem governar, vocês vão governar fora do jardim, vão governar a morte, vão governar o caos, vão governar a destruição, o egoísmo, o orgulho, uma sociedade que se destrói, é o que vocês vão governar, o inferno. Vocês vão ter um inferno, vocês vão estar debaixo da maldição, vocês não vão ter nada, vocês vão tentar organizar a sociedade, mas vai ser inútil, porque o pecado de vocês vai consumir vocês de dentro para fora, o egoísmo vai governar vocês, a luxúria vai governar vocês, vocês vão ser supostamente deuses no deserto, vocês não vão ficar no jardim, vocês vão descobrir que vocês como deuses acabam no inferno, porque não há nada bom num coração de vocês para governar o mundo que vocês supostamente criaram na mente caída de vocês. Vocês podem ser servos no jardim, vocês podem ser filhos no jardim, vocês podem andar comigo no jardim, ou vocês podem ser meu inimigo no deserto. Vocês não podem ser meus inimigos no jardim, vocês não podem ser meus inimigos na paz, vocês não podem ser inimigos meus vivendo em harmonia, vocês não vão estar mais em harmonia comigo, nem consigo mesmos, nem com os outros seres humanos, vocês vão ficar se escondendo, vocês vão esconder as feiuras dentro de vocês, vocês não vão ter mais, vocês não vão andar mais com ninguém, ao não andar comigo no jardim, vocês vão ser solitários no deserto, vocês não vão poder ter comunhão no deserto, porque no deserto não tem comunhão, no mundo não há verdadeira comunhão, e no inferno não há comunhão nenhuma, é assim você vai para fora, distante da natureza de Deus, o seu corpo é totalmente imaculado e destruído pelo pecado, você é afastado da sua própria alma, você não concorda consigo mesmo, de tal maneira que você tem que justificar e racionalizar o seu pecado, você tem que pagar alguém para dizer para você que você não é culpado pelo que você é, pelo que você faz, que outras pessoas são culpadas, você tem que pagar alguém para falar isso para você. A nossa sociedade nunca gastou tanto dinheiro para pagar alguém para dizer que você não é o culpado. Ela precisa ouvir isso, ela diz para ela, mas isso não é suficiente, ela precisa ouvir de outro, mas é óbvio que se ela não pagar, não vai dizer, então ela precisa pagar alguém, ou então ela tem que ouvir de pessoas que supostamente são seus amigos, só querem dizer aquilo que ela quer ouvir, ela não pode acreditar no que as pessoas dizem, porque ela não acredita nem no que ela diz, sobre isso. Você agora está afastado de Deus, está afastado de si mesmo, está afastado de tudo, está mentindo para as pessoas, está mentindo para si mesmo, você está mentindo, sua ira está sobre nós, a Bíblia diz, a sua sentença final. Agora, como é possível ser reconciliado? Você tem que voltar a isso, porque Abel, Enoque, Abraão, todas essas pessoas sabiam que Deus tinha feito uma promessa. Como eu disse, os crentes do Velho Testamento, eles tinham uma ideia muito mais tênue do que nós, eles não podiam entender, mas eles creram,
Isso é o poder da fé, você vê? Isso é começar a tratar Deus como Deus. Não estou entendendo esse negócio de que o sangue, como é que vai ser isso? Não sei, mas Deus disse. Deus disse. Você vê o que a fé opera no homem? Enoque não podia compreender, na verdade, o que você compreende hoje. Ele não podia entender, não, isso aqui é que o Filho de Deus vai nascer em Belém, vai morrer numa cruz, e a propiciação. Então Paulo vai dizer em Romanos 3, exatamente isso, e em Romanos 5, de que justificados pela fé, nós temos paz com Deus, e aí, eles não entendiam essas coisas todas, eles entendiam, Deus vai fazer, Deus vai prover algo que quebre a maldição, eles acreditavam nisso. Então, o homem está no deserto, e Deus colocou uma espada lá, não tem volta, não tem volta, se vocês voltarem, vocês vão ser despedaçados pela minha justiça, mas se vocês não voltarem, um dia a minha espada vai encontrar vocês no deserto, vocês não têm como escapar, haverá um dia de vocês se encontrarem comigo, mas vocês não vão encontrar comigo como um dia andaram comigo no jardim, vocês só encontram comigo com a espada que eu botei na entrada do jardim, vocês vão ter que andar em direção à espada, a espada da justiça, ela vai despedaçar vocês, porque o salário do pecado é a morte. Você não pode voltar nunca mais para andar comigo, você não pode nunca mais estar em comunhão comigo, você está sentenciado à morte, você foi para sempre separado e banido da minha presença, você precisa ser cortado pela espada da justiça, é o que vai acontecer, cedo ou tarde, você vai viver com medo desse dia, mas esse dia vai chegar, você não pode evitar, essa é a sua pena, mas eu vou mandar alguém. É isso que eles tinham que acreditar. Eles tinham que acreditar em algo que eles não podiam compreender totalmente. E o que ele está dizendo é que eu vou mandar alguém que vai andar em direção à espada. Alguém que vai andar em direção ao jardim, mas vai ser despedaçado por essa espada. Ele vai ser ferido. E ele vai fazer alguns homens andar comigo de novo, aqueles que eu dei a ele, tudo que Enoque sabia, tudo que Abraão sabia, tudo que Abel sabia, tudo que Noé sabia, tudo que ele sabia, que Deus de alguma maneira ia enviar alguém para ser ferido por essa espada que separava totalmente, incapacitava totalmente o homem de andar com Deus. Isso é tudo que eles sabiam. Então pense na fé que eles tinham nisso, e nós sabemos o que eles não sabiam. Paulo diz em 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando, a guerra acaba, a inimizade acaba, é possível andar com Deus novamente, é isso que a fé é, queridos. Como é que alguém me diz que conhece o Evangelho e queria conhecer uma fé que faça diferença? Que diferença essa pessoa espera fazer no mundo? Que diferença ela espera que a fé faça? O que ela espera, ela não conseguiu compreender a tragédia humana. Ela não conseguiu entender porque Cristo de fato morreu, não conseguiu. Ela pode ser crente há muitos anos. Ela não está maravilhada, ela não diz Amazing Grace, né? Maravilhosa graça. Ela não pode dizer porque ela não entende. Ela acha a vida dela mesquinha e pequena. Ela não pode simplesmente como um homem, como um Enoque, andar com Deus. Ela acha isso nada demais. Essa pessoa mostra que a vida dela é uma profunda escuridão. Ela nunca entendeu a natureza do pecado, ela não entende a natureza da fé. Ela não pode estar maravilhada como o autor de Hebreus, que pega a sua pena e diz, quando eu tenho que falar sobre essa grande fé, qual uma das coisas na Bíblia, no Velho Testamento, que mais mostra a grandiosidade dessa fé? Enoque andou com Deus, isso mostra o que é fé, isso mostra o que Jesus fez, isso mostra o que a verdadeira fé faz, isso mostra a grandiosidade do plano eterno de Deus. Não há nada maior do que isso, um homem de novo, depois de tudo isso, andar com Deus, estar em paz com Ele, caminhar com Ele. Então ambos os lados dessa guerra, lutando contra o outro, não é? Convergiram para a cruz. Deus na cruz, você vê, jogou toda a sua ira sobre o seu filho, mas em contrapartida, os homens em sua ira, jogaram toda a sua ira sobre o Filho de Deus também. Os dois lados, descarregaram sua ira naquele que é a reconciliação. Então, nós dois, se nós somos redimidos, nós sabemos que toda a nossa ira contra Deus foi derramada, nossa, não estou falando de Deus em Jesus, não a nossa, em Cristo.
todas as nossas baterias, nós esvaziamos. Por que nós não temos mais ira contra Deus? Porque nós derramamos ela em Cristo. É porque que Deus não tem mais ira contra nós? Porque derramou em Cristo. Toda a nossa hostilidade, todo o nosso desprezo, todo o nosso desejo de ser nosso próprio governo e Deus no máximo ser nosso conselheiro. Isso é o que a Bíblia diz. Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. Ele o fez pecado, o que não conhecia pecado. Você não vê ambos os lados. É por isso que lá foi feita a propiciação, para que o nosso pecado, que a nossa ira contra Deus, que a nossa sedição, fosse afastado de nós. E a propiciação, que a ira de Deus contra nós, esses rebeldes, fosse afastada para sempre dele. Então, em Cristo, as duas coisas, a nossa ira contra Deus e a ira de Deus contra nós, se desfez. Não só a ira de Deus contra nós, mas a nossa ira contra Deus. É isso que a salvação fez, é isso que Jesus fez, é isso que é incrível, é isso que o autor de Hebreus está dizendo, é isso que ele está colocando aqui, quando ele pensa em Enoque andando com Deus. Então, não só Deus colocou sua parte da guerra sobre ele, nós também, nós nunca mais, se estamos em Cristo, temos mais nada. Quando alguém diz, eu não consigo entender Deus assim, nem assado, essa pessoa, ela não é salva. Porque o homem não é salvo só porque Deus derramou a sua ira sobre Jesus, que era sobre ele. A ira desse homem, do que diz respeito a Deus, acabou também. Foi feita a reconciliação, não de um lado, dos dois lados, acabou. É por isso que nós temos paz. Se você olhar e ver a atitude das pessoas ao redor de Cristo, né? Como abusaram, zombaram, porque todos nós somos contra qualquer um que se declare rei sobre nós. Todos nós, como eu disse, temos um Herodes em nossos corações. Somos ameaçados por reis reais até no mundo, não é? Quando nós podemos colocar a nossa mão, a nossa língua uma pessoa que nos ameace, nós sabemos como a gente age. Outro dia eu estava vendo um artista famoso da Broadway dizendo que o coração dele em casa, tem um outro artista famoso da Broadway, os dois já estão mortos, ele dizendo numa biografia, ele diz, quando esse outro artista que rivalizava com ele, sendo os grandes artistas da Broadway, cantores incríveis, atuando naqueles grandes musicais, ele disse que a coisa que mais machucava ele era olhar as críticas maravilhosas sobre o outro, porque ele se sentia ameaçado. Então o que ele fazia? Ele tentava encontrar maneiras de zombar do outro, de ver defeitos no outro, de quão feio era o outro, de quão estranho era o outro, Por quê? Porque ele se sentia ameaçado. Você sempre que faz isso é porque você se sente ameaçado. Você acha que o seu pequeno reinozinho, ele, por exemplo, da voz dele, da arte dele, estava ameaçada pelo outro. Sempre que a gente vê um rei nos ameaçar, e quando a gente se acha rei, a gente reage. Então nós zombamos dele, nós atacamos ele, nós fizemos isso. Ambos os lados convergiram contra Cristo. E o resultado é que Deus derramou toda a penalidade sobre ele. Toda a nossa ira se esgotou também. Então nós estamos em paz com Deus, não só porque Deus não nos condena, não há mais em nós um problema de Deus ser Deus e eu ser seu servo, dele ser o pai e eu ser o filho, Deus ser o adorador em seu jardim. Não há mais, se eu sou justificado, se eu sou regenerado. Então, quando alguém diz assim, por que Deus tem que estar irado? Não é? Porque eu não compreendo a ira de Deus. Essa pessoa não é salva, queridos. Essa pessoa ainda tem algo contra Deus. Você vê, ela não consegue compreender a posição final de Deus. Ela ainda é o seu pequeno rei. Ela está ofendida com Deus. Há um reino nela ainda, há um Herodes nela que não suporta a ideia de que existe um rei. Um lado estava guerreando justamente, o outro injustamente. Se você foi salvo, você reconhece que você era a parte injusta da guerra. A parte que estava querendo, ridiculamente, já que era impossível, se declarar rei sobre um rei eterno. Se você vai a um tribunal e diz para alguém, e coloca uma causa lá, porque roubaram tudo que você tinha, todos os seus bens, todas as suas posses, e o juiz diz assim, não vamos arrumar problema, né? Vamos perdoar essa pessoa que roubou tudo. Você diz, não é possível, seu juiz, isso não é justiça, isso é injusto, a sociedade não pode sobreviver dessa forma. Mas nós estamos falando sobre algo muito maior aqui. Então, quando Paulo diz ser reconciliado, o que significa? Primeiro de tudo, você tem que admitir, um homem só é salvo quando ele admitiu que ele estava nessa guerra com Deus, que ele odiava a Deus.
que ele podia ouvir muitas pregações, muito que as pessoas, eu estou falando dos religiosos, muitas coisas como conselhos, mas ele decidia a hora, quando e quando aquilo devia ser aplicado em sua vida e quando não. Por quê? Porque ele não acredita que Deus o ama. João diz assim: se você não obedece a Deus, se essa não é a base da sua vida, você diz que conhece Deus e anda com Deus, você é um mentiroso. Por que razão você viveria de uma vida de desobediência que caracterizasse? Porque você acha que Deus não te ama. Porque se você achasse que Deus te amasse, João diz, você não teria dificuldade, porque você acharia que todas essas coisas não são restrições, são atos de amor. Mas você diz que acredita que Ele te ama, mas vive de desobediência. Isso é uma contradição. Por quê? Porque nós o amamos, os seus mandamentos não são penosos para nós, porque nós achamos que isso é a expressão do seu amor para conosco. Então, quando alguém diz, eu amo a Deus, eu sei que Deus me ama, mas eu vivo uma vida assim, de desobediência a Ele, João diz, você é um mentiroso, você continua em sedição contra Ele. Como você acreditaria que Ele te ama? Você acredita ainda que Ele não tem os seus melhores interesses, sua alegria, sua felicidade? Você acha que não, você acha que Ele te atrapalha. Em segundo lugar, você também tem que admitir que não só que você esteve em guerra com Deus injustamente, mas você tem que admitir que Ele justamente estava em guerra e está em guerra com todos os homens. Portanto, uma pessoa que se diz cristã, que tem dificuldade com a ira de Deus, com o inferno, com a eternidade do inferno, ela está em guerra com Deus, porque ela nunca admitiu que a guerra de Deus contra os homens é justa. Nunca. É por isso que você não pode dizer, eu estava num culto, me senti bem, eu sei que naquele dia eu me converti, mesmo não entendendo nada. Você não pode, você não se converteu assim. Você teve um sentimento religioso. As pessoas têm isso em todas as religiões. Isso não tem nada a ver com conversão. O que aconteceu com Enoque, sim, a partir disso você começa a andar com Deus. Você está em acordo com Ele. Você está em acordo que a ira de Deus é totalmente justa, correta, boa, santa, que a sua condenação, que o inferno, todas essas coisas não são nada perto do crime que é cometido contra ele. Então você nunca admitiu que o odiava, porque você continua odiando quem ele é. Quando você obedece, quando você desobedece, quando você é um religioso, você obedece a ele, mas supostamente naquilo que você concorda, desobedece no que você não concorda, estabelece regras que você mesmo inventa. Não, até que você veja essas duas coisas juntas. Eu estava em guerra e eu odiava a Deus injustamente, e Ele estava em guerra e tinha uma ira infinita sobre mim justamente. Até que você admita isso, e isso é verdade sobre todos os homens, você continua em guerra com Deus. Então, se há alguém que diga, olha, eu não acredito que Deus esteja irado com alguém, assim, eu não acredito que Deus diga que eu odiava totalmente. Essa pessoa continua inimiga de Deus, ela não foi reconciliada com Deus, ela não foi reconciliada com a realidade que a Bíblia mostra, ela não está andando com Deus. Você vê, ainda assim, o que a pessoa pensa, eu queria uma fé que fizesse a diferença. Que diferença? Que diferença a fé de Enoque fez, segundo essa pessoa? Diferença nenhuma, não é? Ele andou com Deus, isso é alguma coisa? Ele andou com Deus e foi tomado? É porque essa pessoa não acha o quão terrível ela era, o quão a ira de Deus estava sobre ela, e o quão Deus justamente devia descarregar infinitamente essa sua ira sobre ele. Se ele entendesse isso, ele entender com a fé, se ele tivesse a verdadeira fé, como ela é a coisa mais incrível que um homem pode ter. E como ela fez toda a diferença do mundo, a única diferença que importa, fez ele andar com Deus. Quando você olha para a cruz, você nunca ficará totalmente capturado pela beleza de Deus, a não ser que você veja tudo isso, porque sem isso, a cruz o que é? A cruz é uma coisa pálida. É por isso que a maior parte dos cristãos falam sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus, mas elas não estão totalmente capturadas pela beleza de Deus, capturadas pela verdade de Deus. Então você pode ser moral, você pode acreditar em algumas coisas, em algumas doutrinas, mas você ainda está no mesmo lugar que estava antes. Você pode obedecer a Deus em 99% das coisas, mas você está no mesmo lugar daquele que está desobedecendo tudo. Você está no mesmo lugar, porque você está na mesma relação. Deus não é o seu Deus. Ele não anda contigo como Deus. Você até acha que pode andar com Ele como conselheiro, como um ajudante, mas não como teu Deus.
Você ainda diz, eu isso aqui não, aquilo não, eu não acho isso, eu não acho que Deus está assim irado, eu não acho aquilo de Deus, eu não acho aquilo outro. É óbvio que você está no comando da sua suposta relação com Ele. Então, isso é o que acontece a uma pessoa quando você é levado pelo Espírito Santo a Deus. Você admite essa guerra final, você admite que é totalmente injusta da parte tua, e que Deus é totalmente justo, não só contigo, mas com todos os homens, e então teu coração muda para sempre, e você vai até lá. Na primeira vez que um homem realmente é levado pelo Espírito Santo, é chamado eficazmente, ele vai lá e faz tudo diferente de Adão. Ele não tem nada para dizer a respeito daquilo que ele era. Ele não diz, olha, a mulher que tu me deste, ou a vida, ou a sociedade, ou o homem, ou as pessoas. Ele diz, meu coração está escuro, é o que Adão devia ter feito, eu estou envergonhado, eu tratei a ti como meu inimigo o tempo todo, tudo ao meu redor está caindo aos pedaços, e tudo é culpa minha mesmo. Tudo só pode ser restaurado se um dia eu puder caminhar contigo novamente. Mas não, você vê, ele fez o contrário. As pessoas fazem o contrário. A Bíblia nos diz que quando você recebe a Cristo, quando você é levado pelo Espírito Santo a Cristo, quando o Pai te leva a Cristo, a guerra acaba, a guerra acabou. Que a sua única relação com Deus é de, Ele é o meu Deus e o vosso Deus. Ele é o meu Pai e o vosso Pai. A minha comida é a fazer a vontade dEle. É assim, a guerra acabou. É isso que aconteceu com Enoque. Isso é tão incrível que o autor de Hebreus diz, olha, pela fé Enoque andou com Deus. Não é incrível? Não é incrível o que o dom da fé faz? Não faz uma diferença inimaginável? Espanta os anjos no céu? Como é que alguém pode dizer para mim, olha, eu sou justificado, eu estou salvo, mas eu queria ter uma fé que fizesse a diferença? O que essa pessoa está dizendo para mim é assim, eu sou totalmente ignorante sobre a fé, sobre Deus, sobre o pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Caminhar com Deus é assim, e você essa fé começa a trabalhar em seu coração. A gente tem que acabar. Isso significa o quê? Qual é o aspecto subjetivo disso? É que quando você está reconciliado com Deus, há uma paz, e essa paz, queridos, faz o que essas pessoas tiveram. Essas pessoas puderem enfrentar o mundo, elas vão ter paz. É impossível ter paz com Deus sem ter paz em todas as outras situações da vida. Então pense em Estevão, para a gente encerrar. Estevão no capítulo 7, um tribunal falso julgou Estevão injustamente, condenou ele à morte. Eles estavam prestes a apedrejá-lo. Como Estevão lidou com isso? Como ele manteve a sua vida junta? Como ele manteve a paz? Como ele pôde enfrentar aquilo? Ele olhou para o céu e viu Cristo, e em Cristo ele viu, eu estou reconciliado com Deus, Deus me ama. O ódio dessas pessoas e a sua injustiça não pode tirar a minha paz, não pode me fazer amargo, perturbado, infeliz. Não podem, eles não podem, é impossível. Estevão pensou no fato de que Deus o amava perfeitamente em Cristo. Ele não estava chateado com o fato de que ninguém ali naquele lugar amava ele, todos odiavam ele. Isso não importava. Você vê a ideia de que um homem que está em paz com Deus está vivendo sem paz, desesperado, exasperado, é uma negação de tudo que a Bíblia diz sobre todos os aspectos da nossa salvação. Estevão podia lidar com isso. O capítulo 11 de Hebreus está dizendo que homens assim, que andam com Deus, podem lidar com qualquer coisa agora, porque ele praticava essa paz, ele andava com Deus, ele andava nessa paz. Ele estava dizendo, eu sei que eu estou em paz com Deus, enquanto essas pessoas estavam rangendo os dentes para ele e resolvendo matá-lo. Eu estou em paz. O que ele está dizendo é o seguinte, vem inferno, faça o seu pior, vem os homens, façam o seu pior, as situações, façam o seu pior, vocês não podem. Ele estava debochando das situações. É óbvio que se eu estou infeliz, e minha vida é uma miséria, eu não estou em paz com Deus, Deus não pode ser o meu deleite, não pode. As coisas que são meu deleite estão sendo tiradas de mim, a minha vida é horrível. Agora, essas pessoas podem debochar das coisas que os homens se desesperam. Paulo pode debochar da morte e dizer, morte, onde está, morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Você pode me assustar, você pode me deixar desesperado, você não pode, nada pode. Porque Cristo te venceu.
É isso, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa é a parte subjetiva que não pode ser tirada de nós, porque agora, se você for justificado, você tem a presença de Deus, você está andando com Ele, de novo, como os homens andaram um dia no jardim, na virada da noite, sabe, no início da noite. Você tem isso de novo, você é como Enoque. Essa é a única evidência de que você tem a fé salvadora, a fé que justifica o homem. A Bíblia diz que o objetivo, que é a justificação, que é o que Cristo fez, traz a isso que é subjetivo, né? Essa realidade, a paz com Deus, faz você agora andar com Deus, faz tudo ser diferente em você. Você tem a sua presença, você tem o seu amor, nada que os homens façam, nada que as situações façam, podem mudar isso. Porque nós temos paz com Deus, nós podemos realmente começar a ter uma inversão da maldição. Se uma pessoa não tem inversão da maldição, queridos, ela está debaixo da maldição ainda. Quando você está com Cristo, a maldição que era ser banido da presença dEle, não ter a alegria da sua face, não ter a paz da comunhão com Ele, essa maldição foi invertida. C.S. Lewis, falando a respeito disso, ele diz assim: quando tentei há alguns minutos descrever nosso anseio espiritual, eu estava omitindo uma das suas características mais curiosas. Nós geralmente observamos isso assim como o momento da visão desaparece, à medida que a música termina ou quando a paisagem perde a luz celestial. O que sentimos então foi bem descrito por Keats como a viagem da volta ao eu habitual. Você sabe o que eu quero dizer? Por alguns minutos nós tivemos a ilusão de pertencer a este mundo, agora nós acordamos para descobrir que não é tal coisa, somos meros espectadores, ou seja, a música, a alegria, o casamento despertou algo em mim que é essa coisa que não é desse mundo, mas que eu pensei que estava ali, mas não está. A beleza sorriu, mas não para nos receber. Seu rosto estava virado em nossa direção, mas não para nos ver. Nós fomos aceitos, bem-vindos, ou tomados na dança. Podemos ir quando quisermos, podemos ficar se pudermos. Ninguém nos marca. Um cientista pode responder que, como a maioria das coisas que chamamos de lindas são inanimadas, não é de surpreender que elas não prestem atenção a nós. Isso, é claro, é verdade. Não são os objetos físicos do que estou falando, mas aquela coisa indescritível, algo de que se tornam, por um momento, os mensageiros que tocam a nossa alma, mas nós pintamos o sentido de que neste universo somos tratados como estranhos e ansiamos ser reconhecidos, de encontrar alguma resposta, de caminhar de novo com aquilo que faz nossos corações descansar, de superar um abismo que boceja entre nós e a realidade, faz parte do nosso inconsolável segredo que nós carregamos em nossos corações, porque a glória significava um bom relatório com Deus, uma boa comunhão com Ele, um caminhar com Ele, a aceitação por Deus, a resposta, o reconhecimento e a acolhida do seu coração para caminhar conosco. A porta em que temos batido todas as nossas vidas se abrirá finalmente, mas essa é quase a linguagem do Novo Testamento. Podemos ser deixados totalmente e absolutamente fora, repelidos, exilados, afastados, finalmente, indescritivelmente e para sempre ignorados. Por outro lado, podemos ser chamados, recebidos, reconhecidos. Caminhamos todos os dias no fio da navalha, entre essas duas possibilidades incríveis. Aparentemente, então, a nossa nostalgia de toda a vida, de que íamos encontrar em alguma coisa, em alguém, em algum objeto, em algum lugar, aquilo que esperávamos, se torna real para nós, de que tudo nunca entrega aquilo que nós esperávamos. E agora, o universo do qual nos sentimos parte, não faz nós nos sentirmos dentro, mas cortados dessa realidade, de estar dentro de uma porta que sempre vimos da parte de fora, mas nunca conseguimos atravessá-la. Mas há indícios, através daquilo que só Deus pode fazer, de que uma vida real agora está diante de nós. Essa é uma maneira poética, linda, de dizer exatamente isso que o autor de Hebreus disse quando a fé verdadeira tocou em nossos corações. Aquilo que Deus criou em nós. Então você vê a natureza do pecado, precisa ser entendida para você entender a natureza da fé, a realidade e ver o absurdo de alguém que diz ser regenerado
justificado dizer, eu queria uma fé que fizesse diferença, porque isso é mesmo que gritar, eu sou completamente ignorante a essa fé, eu sou ignorante à justificação, ignorante à regeneração. Ao mesmo tempo nós compreendemos o que é o pecado e compreendemos o que é a salvação. Nós caminhamos com Deus. Deus é nosso Deus, esse Deus que é nosso Deus é nosso Pai. É fácil ter a resposta, porque a relação é totalmente diferente. Vamos ficar de pé. O autor de Hebreus diz, nada é mais maravilhoso como descrição da fé do que dizer, Enoque andou com Deus, não é? Lá no Velho Testamento, e Deus o tomou para si. Você está andando com Deus, eu estou andando com Deus. Se estamos, não há nada maior que você pode falar sobre a fé, porque é isso que o homem tinha, isso que o homem perdeu, mas é isso que em Cristo o homem tem mais do que o homem tinha quando perdeu. No início a palavra era com Deus o Altíssimo, na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus, outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual